Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula de acionamentos elétricos pela NET. Hoje é dia 30 de 3 de 2020. Eu sou o professor Lindolfo Marra de Castro Neto. Vamos. Essa é uma aula só para a gente relembrar, que a gente já passou por uns detalhes, já passou pelas algumas aulas práticas, só para a gente lembrar alguns conceitos que são importantes e para a gente fazer as atividades depois. Para começar, existem dois princípios básicos que a gente tem que lembrar que são necessários para a gente produzir energia elétrica. Um é tem que ter campo magnético e tem que ter movimento. O campo magnético pode ser através de um imã natural, como vocês podem ver à esquerda, e pode ser também através de um eletroímã. Como você constrói um eletroímã? Você pega um núcleo de ferro, ao redor dele você vai passar uma bobina, enrolar a bobina em volta dele, ou um fio, aí você vai criar uma bobina, aí ó, tá pronto. Mas se você observar, você vai ver que se você comparar com o ímã natural, você vai ver que não tem linhas de campo ou linhas de fluxo magnético. Você pode reparar que uma perímetro está na posição zero. Então, para ter campo magnético, tem que ter corrente. Ó, se tiver corrente, tem campo magnético. Então, você aplica uma tensão, vai ter uma corrente no fio, o fio está enrolado, vai gerar um campo magnético. Quanto maior a corrente, maior linhas de fluxo, maior o campo magnético. Então, tem essas duas maneiras. Ou você tem o campo magnético pelo ímã natural, ou você tem através de um eletroímã. Lembrando que a, a parte inicial nossa foi questão da geração. O objetivo nosso é estudar os tipos de geradores. Ou mais específico nosso, que tem na usina lá, que é o gerador síncrono, síncrono ou assíncrono. Síncrono está sincronizado, a velocidade do eixo do motor está sincronizado com a frequência da rede. Assíncrono, a velocidade dele não está sincronizada com a velocidade a frequência da rede. Ó, a gente pode observar o detalhe, ó, onde que ele está presente lá na geração. Então a gente pode ver duas partes importantes, as partes importantes. A gente pode ver o estator e o rotor, a gente pode ver o eixo da turbina, a gente pode ver o distribuidor, que é onde que controla a passagem da água, que vai para as pás das turbinas. Então, basicamente, você tem que ter isso, você tem que ter o estator e o rotor. O estator é a parte fixa, o rotor é a parte móvel. O estator é o rolamento de armadura, o rotor é o rolamento de campo, ou de campo magnético, onde você vai criar o campo magnético. Se ele for de imã natural, o gerador é chamado de imã permanente. Com a mesa a gente vai ver os detalhes. E você precisa do movimento. Quem vai fazer o movimento é a turbina. A velocidade da turbina vai ser controlada pelo distribuidor. Controla a entrada da água. A gente pega os detalhes dele, que é muito importante. Ó, você tem o estator, que é a parte fixa, onde tem as bobinas. Ó, aí dentro dele você vai colocar o rotor, que também tem bobina, onde você vai gerar o campo magnético. O estator é onde está as bobinas, onde você vai fazer as ligações para obter a tensão de acordo com a tensão de cada bobina. Embaixo dele está lá a turbina, que é acoplada pelo eixo. Aí é que a gente vê as partes do gerador, as partes principais, que a moça está agachada ali, ó, que é o rotor. Aí você pode ver até as ranhuras que tem ali, ó, na parte do rotor, os detalhes. A figura à esquerda, do lado de baixo, você pode ver alguns detalhes que é importante, como a ponte retificadora do rotor. O que é essa ponte retificadora? O rotor é formado pela bobina, e a bobina é alimentada pela corrente, pela tensão contínua, para gerar um campo magnético. O estator à direita é onde vai ter as bobinas também, só que a bobina do estator, onde vai ter a bobina trifásica, que o gerador é trifásico, então por isso que ele tem três fases A, B, C. Aí a tensão gerada vai ser de acordo com a tensão de cada bobina. Só para você ter um exemplo, um gerador de grande porte, no
no qual circula, ó, no estator circula 18 kV e 6.556 amperes. Aí no rotor, por exemplo, aplica uma tensão contínua de 350 e aparece uma corrente de 1.464 amperes. Existem dois tipos de rotores. O rotor de polo saliente é usado em máquinas de baixa velocidade e grande número de polos, centrais hidroelétricas, e o rotor de polos lisos. Você pode observar que em máquinas de alta velocidade, 2 ou 4 polos, turbinas de gás ou vapor, centrais térmicas, turbinas Pelton e hidrelétrica. Então, ó, aqui você pode lembrar ó, que quanto o menor o número de polos, maior a velocidade da máquina. Quanto mais polo a máquina tem, menos velocidade a máquina tem. Ó, só para a gente observar, ó, a gente pode ver os dois detalhes aqui. Ó. À esquerda está a estatriz e à direita está o estator, onde tem as fases A, B e C. Tá, e agora, naquela figura anterior, no centro dela vai o rotor. Ou o rotor vai ser de escova, com anéis coletores, ou vai ser uma ponte retificadora. Aqui ó, a gente pode identificar isso, ó. O rotor com os anéis coletores da escova, e o rotor lá de cima com a retificação, com a ponte retificadora. Aqui só para você ver ele completinho, ó, ele montado. A única diferença do gerador é gerador com escova, brushless, e um alternador sem escova, que é com a ponte retificadora, ou brushless. Esse air gap aqui, ó, se você for, não pode ter contato do estator com o rotor. Então, existe uma abertura ali, ó, que o pessoal chama de air gap. Se você traduzir, fica abertura de ar, fica meio estranho. Nos livros aparece como entreferro. Aqui você pode ver o detalhe agora do estator e do rotor. O rotor está dentro do estator. Ó, se você for ver à esquerda aqui, você vai ver o detalhe do air gap aí, ó, do entreferro, que na verdade é um espaço que existe entre o estator e o rotor, não pode ter contato físico. Por fora, por dentro dele, o rotor também tem bobina, você excita ele. Se for um gerador de imã permanente, já tem um campo magnético, você não precisa excitar. E por fora está o estator, a tensão gerada vai ser de acordo com a tensão de cada bobina. Então, para resumir, não, a tensão no rotor, que é o enrolamento de campo, você tem que aplicar uma tensão contínua. Mas ela pode ser uma tensão alternada? Pode, desde que ela seja depois retificada. Ela é retificada, aí depois você pode aplicar a tensão no rotor. O processo de retificação a gente faz através de quê? Do diodo? Ou ela pode ser contínua, através de uma bateria, por exemplo. Esse gerador aqui, ó, é um gerador de ímã permanente, já tem um campo magnético, por isso é o nome dele. Ó, a diferença daqueles outros lá que são de com escova ou brushless sem escova, esse aqui é de ímã permanente, ou um gerador de ímã permanente. Só o detalhe aí que você tem que ficar atento, ó, é o 6.6 e o ponto 10, que é o rotor da estatriz. O estator da estatriz, ó, então ali já tem um ímã, ó, quando ele começa a girar, ele já produz uma corrente ali, ó, no 6, que é o estator da estatriz, que vai alimentar as bobinas que estão no rotor, que vai criar o que? O campo magnético. E o campo magnético, depois é só você girar o eixo para produzir uma tensão, uma diferença de potencial no estator. Aí, ó, quando o rotor, quando você cria o campo magnético, aí no rotor, aí só falta você fazer o quê? No estator você falta fazer umas ligações, você tem que fazer um fechamento das bobinas. Aqui, ó, se você observar, eu peguei o início das bobinas da fase A, B, C, que é um gerador trifásico. Os finais você junta todos no mesmo ponto, cria o ponto neutro. Então, o gerador trifásico, além de você alimentar o campo, ou alimentar o rotor, você vai ter que fazer uma ligação no estator, aí sim você vai gerar aquela tensão, que é aquela que você gera, depois você transmite e passa pelo processo GTD, geração, transmissão e distribuição. Assim a gente termina a aula de hoje. Não esquece de fazer os exercícios agora. E também não esquece, depois dos exercícios, você assinar a lista de presença.